Pressão aumenta sobre Carille e ele inicia a semana decisiva pelo cargo no Vasco. Após a derrota para o Corinthians no Brasileiro, o Vasco terá 2 jogos em São Januário decisivos contra o Sport e o Porto Cabedelo amanhã. E hoje aí estou trazendo aí para vocês, jornalista da ESPN, direto de São Januário, analisando aí essa partida de amanhã e trazendo as prováveis escalações desse jogo. E antes de começar o vídeo aí, vou pedir para você que não é inscrito, que você que está chegando agora, deixar aquele like aí para poder estar ajudando aí nas pretensões do canal. Vou pedir aí para você também que já é inscrito, deixar aquele like aí, né, para poder estar ajudando. E no final do vídeo eu vou estar dando a minha opinião aí sobre os comentários aí. E vamos lá. Esses dois aí também não batem muito bem não, viu, Mari? Ai, meu Deus do céu, com as informações do Vasco que também entra em campo para a Sul-Americana, dupla. Bom dia, Mari, Bruno, amigos do Esporte Center. Eu abraçado aqui no Rafael Marques, a minha enciclopédia de Vasco está acompanhando comigo aqui essa estreia do Vasco na Conmebol Sul-Americana, jogando em São Januário. São Januário voltando a receber uma partida Conmebol depois de 5 anos afastados. O Vasco estreou com um empate diante do Melgar em Arequipa, em 3-3. Teve um jogo complicado no final de semana que a gente vai falar aqui contra o Corinthians, uma derrota pesada, mas agora tenta esquecer isso e Porto Cabedelo, né, Rafa? Bom dia. Bola pra frente, né, Gilfo? Muito bom dia a você, Mari, Bruno, companheiros do estúdio, fãs do esporte conectados com a gente, pedindo vênia para poder fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, com o que disse meu grande amigo Lúcio Silveira. Futebol pálido, atuação abaixo da crítica. Esse é o Vasco das últimas 2 partidas. E nem dá para poder desconsiderar nessa análise o jogo contra o Santos, porque o Vasco venceu, mas não foi protagonista, não controlou o jogo inteiro, muito antes pelo contrário. Precisou impor uma virada e contou também com falhas da equipe santista. Essa exigência está alta por parte do torcedor e ele tem razão, principalmente pelas decisões tomadas pelo Fábio Carille. Contra o Corinthians foi um Vasco reserva, apenas 3 titulares, um time que mostrou, além de tudo, e o principal, né, falta de entrega, sem de considerar aqui nessa discussão prévia a questão do entrosamento. Supõe-se que um time reserva treina. Isso também não ficou evidenciado no jogo do fim de semana. Então só aumenta a pressão para cima do Carille. Eu não encontrei nas ruas nenhum torcedor do Vasco que tenha extraído alguma coisa de positivo da derrota para o Corinthians, Ju. Uma derrota pesada. O Carille poupou grande parte dos titulares nesse jogo contra o Corinthians, visando também um desgaste da equipe por conta da viagem para Arequipa, jogar a 2.300 metros de altitude lá contra o Melgar, uma viagem sempre muito complicada. E também para o Vasco é uma prioridade a Sul-Americana, mas também não a ponto de largar o Campeonato Brasileiro. O Vasco também não quer passar nenhuma dificuldade esse ano, quer tentar fazer uma campanha melhor que a do ano passado, que já foi um pouco além das expectativas. Agora voltam os titulares, né? Contra o Corinthians, Verratti no banco, Coutinho no banco, várias peças importantes no banco. Os titulares voltam agora para essa partida contra o Porto Cabedelo para conseguir uma vitória na Sul-Americana. Contra o 5º colocado do Campeonato Venezuelano, um time que não perde a 5 jogos, é bem verdade, mas vem de 3 empates e conseguiu a façanha de, vencendo o Lanús por 2-0, tomar 2 gols com um homem a mais em campo. Então, não é um adversário, convenhamos, que vai trazer grandes dificuldades para o Vasco amanhã aqui em São Januário. Mais uma vez, expectativa de casa cheia, né? O clube não divulgou a prévia dos ingressos, a parcial da venda antecipada, mas, habitualmente, o vascaíno lota São Januário em jogos de grande exigência, de grande apelo. E amanhã não é diferente. É a volta do clube a uma competição continental depois de 5 anos, então há sim essa grande expectativa por parte de todo mundo. A tendência é o Vasco jogar melhor, até porque os jogadores também têm os seus brios, a sua cobrança interna, e o que se sabe, o que se percebe é que o descontentamento é geral. As palavras do Verratti após o jogo contra o Corinthians, elas ressonaram aqui dentro. Então, pelo menos o Vasco com mais atitude é o que o torcedor pode esperar amanhã contra o Puerto Cabedelo. Então, Vasco com mais atitude, tentando retomar essa boa fase que o time teve ali no início do Campeonato Brasileiro, mas agora contra o Porto Cabedelo pela Sul-Americana, um campeonato que o Vasco prioriza muito esse ano, até por ser uma competição continental, um título que no formato sul-americano o Vasco ainda não tem, uma forma de chegar a Libertadores também, digamos que mais fácil que o Campeonato Brasileiro, né? Uma competição de Copa é mais rápida, então o Vasco trata essa competição com muito carinho, jogo exclusivo na ESPN, Rogério Vogan vai narrar, Eugênio Leal nos comentários, eu estarei aqui na transmissão de Vasco e Porto Cabedelo. Carille tenta
dar um gás nessa semana que não tem viagens, Porto Cabello aqui em São Januário, depois Sport também em São Januário. É aí uma semana decisiva para Fábio Carille no comando do Vasco, amigos. Pelo menos não tem viagem, né, Mari? Nem agora. Agora, saindo de um repórter para o outro, por exemplo. O Vasco recebe amanhã, exclusivo na ESPN, o Porto Cabello da Venezuela. Uma semana complicada para o Fábio Carille, né? Ele começou bem o Brasileirão numa virada contra o Santos, 2-1, mais um jogo que desgastou muito fisicamente a equipe. O Vasco teve que correr atrás da segunda etapa para poder virar a partida contra o Santos. Depois teve uma viagem para Arequipa, no Peru, para poder enfrentar o Melgar, uma altitude de mais de 2.300 metros. A equipe até fez um primeiro tempo muito bom, estava vencendo por 3-1 e acabou levando o empate, sofrendo um empate no final, em 3 bolas aéreas, que irritou muito o treinador do Vasco, 3 gols de cabeça nesse jogo, e uma vitória que estava nas mãos do Vasco acabou indo para o ralo. E no final de semana o time tomou um passeio do Corinthians, 3-0. O Corinthians ainda teve 2 gols anulados. O Vasco não conseguiu se encontrar em campo nesse jogo na Neoquímica Arena. O Fábio Carille optou por descansar vários titulares, tentar usar uma estratégia de se defender um pouco mais no primeiro tempo e depois lançar os titulares na segunda etapa, mas acabou não dando certo e o Vasco conheceu a primeira derrota no Campeonato Brasileiro. Agora a semana é para apagar essa partida em São Paulo contra o Corinthians e tentar conseguir a primeira vitória na competição continental. Os titulares voltam ao campo de jogo, Verratti, Coutinho, que foi também poupado na partida no final de semana. Carille deve ir com força máxima para essa partida contra o Porto Cabello, e a preocupação maior é com a defesa, né? O Vasco sofreu 7 gols nos últimos 3 jogos, então é a maior preocupação de Fábio Carille, que é muito conhecido por montar boas defesas, bons esquemas defensivos. Ele agora trata mais disso nos treinamentos, dá mais atenção ao sistema defensivo do Cruz Maltino. O Vasco espera conseguir um bom resultado aqui em São Januário para dar um pouco mais de paz para o Fábio Carille trabalhar nessa sequência. Essa semana vai ser muito importante para o Vasco, para poder recuperar os jogadores que estão desgastados dessas últimas viagens, já que o time recebe nessa terça-feira o Porto Cabello e no final de semana o Sport aqui também em São Januário. Então, amigos, uma semana para tentar dar a volta por cima depois dessa partida ruim em São Paulo e conseguir a primeira vitória aqui na Conmebol Sul-Americana, exclusivo na ESPN. Exclusivo na ESPN, com narração de Rogério Vogan. Comentário, sabe de quem, professor Santos? De quem? Eugênio Leal. Capitão América. O jogo. Vamos lá. Já começaram os estudos e a preparação? Já. Se quiser, eu conto a história do Porto Cabello, que aliás é uma história cabeluda. Como Não. o nome sugere aqui, que é uma história cabeluda. Guarde, você pode dar um teaser, uma chamadinha. Isso aí você vai contar durante o jogo. O Porto Cabello é um clube que pertence ao atual governador do estado de Carabobo, ex-prefeito. Aliás, um polêmico político lá na Venezuela, o Rafael Lacava. Que gosta de se vestir de Batman. De Drácula. É verdade? De Drácula. É mentira. É verdade? Isso é folclore? Sim. Tem isso, verdade. Rapaz, gosta de se vestir de Drácula. Vamos agradecer ao Rodrigo. O Rodrigo Jufo está até dando risada. Ele gostou da história. Obrigado, amigo. Bom trabalho aí. Valeu, gente. Obrigado. Bom programa para vocês e boa semana a todos. Para você também. Então é isso aí, galera. Isso aí foi os comentários aí dos jornalistas aí dos canais ESPN. Na minha opinião, aí, o treinador fraquíssimo, esse Carille, já ia o nome dele, Carille, muito fraco. Ele poupou o time para jogar contra o Corinthians com medo do Porto Cabello. Quem é esse time? Que eu nem conheço esse time. E é capaz dele perder ainda esse jogo pro Porto Cabello em São Januário, entendeu? Ele poupou o time com medo desse time aí do Peru. E é capaz de ele vir para São Januário agora e não tem a certeza que vai ganhar. Ele praticamente deu os 3 pontos pro Corinthians, entendeu? Não sei se vocês lembram aí, ele quando tava no Santos aí, ele queimou o filme dele lá também porque ele elogiou o Corinthians. Não sei o que ele falou, que ele diminuiu o Santos e aumentou a bola do Corinthians, entendeu? Pra mim ele é corintiano, foi lá, tirou os jogadores todos do Vasco, botou reserva já pra perder o jogo mesmo e pronto já, entendeu? Ele foi feliz do Vasco ter perdido lá, pô. Entendeu? Esse aí foi o vídeo aí, galera. Espero que vocês possam estar se inscrevendo no canal aí, deixando aquele like aí para novos conteúdos aí. E tamo junto.